Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos aqui aprofundando o tema da pedagogia da infância, diferentes dimensões humanas e direitos da criança. E atentamos para o aspecto da historicidade do tema. Falamos a respeito de como isso se desenvolveu na história da humanidade, na Idade Média, no capitalismo, e vamos verificar agora e no Brasil, como que é o cultivo da infância no Brasil. O Brasil tem uma peculiaridade, porque o cultivo da infância vem pelos saberes médicos, pela vertente higienista. O que significa isso? Que a criança teria que passar por normas de cuidados educativos, terapêuticos, com relação às mudanças da sociedade colonial para a modernidade no Brasil. No século XIX, pela metade desse século, a criança passou a ser valorizada de uma forma diferenciada, porque mantivemos uma estrutura rural e escravocrata. A criança escrava, ela não tinha qualquer direito, era tratada de uma forma totalmente equivocada, uma forma totalmente desumana. Então, a criança era vista como um ser que precisava de cuidados, mas no ponto de vista da higienização. No Brasil, nem sempre o neném foi a majestade na família. Durante muito tempo, o trono foi ocupado pelo pai. O pai, ao adulto, os louros, a criança, as batatas, como é presente essa história na literatura brasileira. Como eu mencionei, as crianças ficavam com o resto de comida. Na sociedade colonial, a criança era totalmente ignorada, era como se não existisse. Por quê? Porque na família, o que importava era ter a propriedade, o saber tradicional dos patriarcas e a ética religiosa num sistema de dominação, onde a criança era vista como um nada. Rousseau, um grande educador francês e filósofo, ele falava da figura do anjinho, que nessa época era a figura dominante, a imagem mais propagada, especialmente quando a criança morria com o mal de 7 dias, que era em decorrência da desnutrição, e as pessoas diziam, mas o anjinho foi para o céu. Ou seja, como se a criança morta, ela teria menos pecado e ela iria para o céu direto, quando na verdade essa criança foi negligenciada no seu direito à saúde e à educação. A criança também, na sociedade colonial brasileira, ela era vista negativamente. Era um adulto incompetente, ou seja, um ser incapaz. Portanto, a visão adultocêntrica era vigente no Brasil colonial. No Brasil República, começa-se a ter uma diferenciação maior entre a classe dominante, a elite dominante, e a classe pobre. C de classe. A criança rica e a criança pobre ficou muito delineada. A criança rica, toda a atenção e políticas da família e da educação, para preparar a classe dirigente. Até tinha um comercial que era assim, para a geração que vai mandar, saber mandar. Ou seja, a grande elite que ia comandar os pobres. E a criança pobre era vista como um ser perigoso, de menor, estigmatizada, objeto de um controle especial, com fundações, com casos de detenção, e essas crianças pobres eram banhadas com verniz da educação elementar e encaminhadas para o ensino profissionalizante, porque elas precisavam ser essa mão de obra barata, qualificada para o mercado de trabalho. No Brasil contemporâneo, aí tudo muda de figura. Com a Constituição Federal de 88, o Estatuto da Criança em seu artigo 15, toda criança é considerada sujeito de direito civil, humano e social. Essa é a nova vertente a partir de 1988, e nesse estatuto, na Constituição, a criança ou adolescente encontra um instrumento legal para garantir sua participação e cidadania. Bom, a criança é definida no estatuto e na Constituição a partir de uma perspectiva cronológica. Já falamos sobre isso, criança até 12 anos, o adolescente entre 12 e 18 anos. Também, nos artigos 6, 15 e 71, a criança é tratada como pessoa em desenvolvimento.
Portanto, sujeitos de direitos, sujeitos em desenvolvimento é o conceito central da pedagogia da infância. Crianças e adolescentes com plenos direitos, mas com peculiaridade, lhes confere direitos especiais. Por exemplo, liberdade de expressão e a fala como prova na justiça. A criança pode falar e aí ser testemunha na justiça. Mas essa infância, da pedagogia da infância, vai desaparecer? Essa ideia da infância feliz, enquanto um ideal de cultura, a memorização, a transmissão de uma infância como um tempo feliz, isso perde posição para a adolescência, porque a força e beleza da juventude está sendo melhor trabalhada e mais ressaltada. A infância vai desaparecer enquanto categoria de análise social? Vamos ver o que diz aqui as teorias. Na sociedade contemporânea, criança e adolescente são vistas na sociedade de consumo. Crianças e adolescentes, a criança da ONU até os 18 anos, são potenciais clientes muito valorizados pela atual propaganda consumista. A criança também, adolescente, vive em formas heterogêneas de famílias. Não existe mais aquela família burguesa de papai, mamãe e criança. Há famílias que são chefiadas só por mulheres, então tem a mulher e a criança, ou só pelo pai, que é uma minoria, ou então os avós que cuidam da criança. E tem aí os casais homoafetivos que também cuidam de seus bebês dentro da lei no Marco Civil. Nesse período contemporâneo, também o papel da mãe na família é ampliado. A mãe não é mais a dona de casa, ela também participa da força de trabalho no sentido do trabalho formal, porque a dona de casa também trabalha muito mais, às vezes, do que o próprio marido ou companheira. As crianças são também recebidas nesse contexto de famílias das mães solos. A criança também são sujeitos de informação, sujeitos para a mídia. Basta observar as redes sociais, que tem uma série de produtos e crianças em voga, na alta, aí como influencers, porque a criança se tornou um objeto de informação. Bom, também existe a adultescência, que é uma certa camuflagem da adolescência para que a adolescência seja cada vez mais assumida com responsabilidade no mundo adulto. Um exemplo disso, sabe qual é? Aquelas propostas de certos gestores de fazer com que a criança comece a trabalhar bem cedo. Quanto mais tempo a criança ficar na escola sem a responsabilidade do adulto, mais o seu desenvolvimento como adulto será positivo. Isso são várias pesquisas da psicologia do desenvolvimento de Bronfenbrenner que afirmam esse tipo de peculiaridade. Quanto mais a criança estuda e menos ela trabalha até a idade certa, seus 18 anos, mais ela terá chance de ser um adulto mais positivo. No contexto contemporâneo, há mudanças na infância e na adolescência. A gente diz assim, você não é mais o mesmo. Sim, as crianças mudam para tomar posições, papéis sociais inusitados. De inocentes e inaptos, as crianças passam a ser fatores ou elementos imprescindíveis na fruição orgiástica do consumo e dos prazeres, como diz Castro, na infância e adolescência, na cultura do consumo. A criança como objeto de interesse do mercado para ser o quê? Um consumidor qualificado, porque a criança também faz demandas para o mercado e para a produção. A adolescência também satisfaz os símbolos da contemporaneidade, que é ser livre e ter capacidade de escolher. Ou seja, essa formação da adolescência para fazer escolhas, tomar decisões, adolescente é a imagem dessa liberdade, aberto à construção de identidades possíveis. Porque, veja bem, um detalhe que não é um mero detalhe, a criança, quando ela chega na fase da adolescência, ela afirma a sua identidade, seu ID, a sua identidade socioprofissional. Ela se constitui
já numa fase de transição para a vida adulta. Essa Constituição dá uma liberdade a esse adolescente para escolher, para se configurar com identidades variadas. Vamos fazer algumas sínteses aqui do que nós tratamos até o momento. A primeira síntese é concepção de criança. De acordo com os parâmetros da qualidade para a educação infantil, e aí é a repercussão de estudo que nós estudamos para a educação, é considerar a criança como cidadãos sujeitos de direitos. Segundo, são indivíduos únicos e singulares. Terceiro, seres sociais históricos. Quarto, competentes e produtores de cultura. Indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e mineral. Portanto, aqui a concepção de criança como uma criança ser de cultura. Em decorrência dessa compreensão, esse ser de cultura precisa ser cuidado e educado. Estão em uma fase da vida que depende do adulto da espécie ou do parceiro um pouco maior, a criança um pouco maior, para ser cuidada e educada. Bom, as crianças têm direito a ser auxiliadas em atividades que não possam realizar sozinhas, ser atendidas em suas necessidades básicas, físicas e psicológicas, ter atenção por parte do adulto em momentos peculiares da sua vida, especialmente aqueles momentos de grandes definições do seu ser. Por outro lado, a criança tem que ter condições de usufruto da natureza da cultura, porque ela vai ter o desenvolvimento de acordo com as condições serem favoráveis. Portanto, durante essa fase, esse tempo, a criança precisa brincar, movimentar-se em espaços amplos, expressar seus sentimentos e pensamentos, desenvolver ao máximo a curiosidade e capacidade de expressão e ampliar conhecimentos a respeito do mundo, da natureza e da cultura, apoiada por pedagogia da infância apropriada. Aqui nós chegamos a uma essência do que é essa tal da pedagogia da infância, mostrando que ela é super importante para propiciar aos educadores diversificar atividades, escolhas e também quem serão os companheiros da interação nas creches, pré-escolas e centros de educação infantil. A pedagogia da infância vai trabalhar o âmbito da família e o âmbito escolar. E, finalmente, os direitos das crianças nos levam a entender que a criança é parte de uma sociedade vivendo em nosso país. A criança tem direito à dignidade e respeito, autonomia e participação, felicidade, prazer e alegria, à individualidade e tempo livre, ao convívio social, à diferença e à semelhança na construção da sua identidade, à igualdade de oportunidades, tem direito ao conhecimento, educação, direito humano, mãe de todos os direitos, tem direito a ter profissionais bem preparados, com formação específica, os docentes da educação infantil, e também espaço, tempo e material específico para o seu desenvolvimento pleno e cidadão. Então, com isso, nós chegamos aqui a entender o universo da criança. Espero que você tenha aproveitado ao máximo essa diversidade colorida da vida da criança, que é um tempo feliz, mas um tempo de desafios, um tempo de construção das identidades socioprofissionais e, portanto, um ser sujeito de direitos. E agradeço muito o seu interesse e participação nessa interação sobre a pedagogia da infância e sua relação com o desenvolvimento humano. Muito obrigado.